Olá, povo de Deus, segunda-feira, 16 de setembro de 2024, 24ª semana do Tempo Comum, São Cornélio e São Cipriano. A nossa reflexão de hoje é a partir de 1 Coríntios 11, 17, 26 e 33, e Lucas 7, de 1 a 10. Irmãos, no que tenho a dizer-vos, eu não vos louvo, pois vossas reuniões não têm sido para o vosso bem, mas para o mal. Com efeito, em primeiro lugar, ouço dizer que quando vos reunis em assembleia, têm surgido divisões entre vós. E em parte acredito. Na verdade, convém que haja cisões entre vós, para que também se tornem bem conhecidos aqueles que dentre vós que resistem à prova. De fato, não é para comer a ceia do Senhor que vos reunis em comum, pois cada um se apressa a comer a sua própria ceia. E enquanto um passa fome, o outro se embriaga. Não tendes casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e quereis envergonhar aqueles que nada têm? Que vos direi? Hei de elogiar-vos? Neste ponto não posso elogiar-vos. O que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: este é meu corpo que é dado por vós, fazei-o em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para a ceia, esperai uns pelos outros. Estamos hoje com o texto mais antigo que testemunha a celebração eucarística nas primeiras comunidades. Foi escrito no ano 56, mais de 10 anos antes dos evangelhos. No início, essa celebração se fazia depois de uma ceia, onde todos repartiam os alimentos que cada um levava. Em Corinto estava acontecendo alguns problemas. Nas celebrações aconteciam divisões de classes sociais e de mentalidades. Muitos chegavam atrasados, provavelmente porque estavam trabalhando, e não encontravam mais nada. As celebrações, que deviam ser um testemunho de partilha, estavam se tornando lugar de ostentação, foco de discriminação e contrastes gritantes. A situação oferece oportunidade para um discernimento. Quem é cristão de fato? É neste contexto que Paulo relembra a instituição da Eucaristia, isto é, ela é memorial permanente da morte de Jesus como dom da vida para todos. A Eucaristia é a celebração da nova aliança, isto é, da nova humanidade que nasce da participação no ato de Jesus, não só no culto, mas na vida prática. Por isso, a comunidade que celebra a Eucaristia anuncia o futuro de uma reunião de toda a humanidade. Paulo tem essa consciência e, por isso, interpela a comunidade a examinar-se. Não será uma incoerência celebrar a Eucaristia quando na própria celebração se fazem distinções e se marginalizam os mais pobres? Paulo já havia afirmado que ao participar da Eucaristia, a comunidade forma um só corpo. Se a comunidade não entender isto é, se não discernir o corpo do Senhor na Eucaristia, estará celebrando a própria condenação, pois desligará a Eucaristia do seu antecedente e de suas consequências práticas, solidariedade
e partilha. O julgamento do Senhor se manifesta de dois modos. A própria Eucaristia se torna testemunho contra a comunidade. Ao mesmo tempo, a fraqueza, a morte de muitos membros testemunha a falta de partilha e solidariedade. Paulo termina com duas orientações práticas: esperar que todos cheguem para começar juntos a reunião e não a transformar em ocasião de divisão e de ostentação. A celebração eucarística precisa recobrar duas de suas perspectivas fundamentais: ocasião de anúncio da mesa do reino onde todos participam e ocasião de denúncia da desigualdade social reinante na sociedade. Lucas 7, 1 a 10. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha uma empregada que estimava muito e que estava doente, à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um vai, ele vai. E a outro vem, ele vem. E ao meu empregado faz isto e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. O testemunho deste oficial romano, apresentado como temente a Deus, ou seja, simpatizante do judaísmo, embora não pertencesse oficialmente aos seus quadros religiosos, surpreende até Jesus, que diz: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Isso nos alerta, pois muitas vezes se pode encontrar mais fé em pessoas que não pertencem a uma instituição religiosa do que entre pessoas que dela fazem parte. Essa passagem de hoje nos leva a buscar um discernimento mais abrangente, além das fronteiras da instituição católica e dos limites da seara cristã. Jesus não se deixava prender por rótulos ou qualquer tipo de preconceito. Daí que tomou a decisão de ir à cura do empregado do oficial romano para realizá-la. Chama-nos a atenção da sensibilidade do oficial romano, pois, no geral, empregado não é tratado com muita atenção e carinho. Chama-nos a atenção sua fé no poder de cura de Jesus. Todo esse clima vai levar Jesus à admiração e movimentação em favor do pedido do oficial romano. De fato, Lucas descreve esse homem como muito bom, pois as pessoas o tinham em grande estima, e ele já havia manifestado cuidado com as pessoas, até construindo uma sinagoga para eles. Jesus teve sensibilidade para reconhecer a fé do oficial romano, que corria por fora dos esquemas do judaísmo da época. Podemos afirmar que a prática de Jesus
nos leva a dizer sem dúvidas: fora da igreja também tem salvação. Celebramos hoje São Cornélio, que foi papa, e São Cipriano, que foi bispo. Ambos foram martirizados a mando do imperador Diocleciano, um em 253 e outro em 258, respectivamente. Os santos mártires doaram sua vida pela fé, e quão lindo testemunho é ver os pastores entregando-se como Jesus. Fazei que nossos líderes tenham a mesma coragem e força para sustentar a fé do povo de Deus, assim como testemunhar com a própria vida. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Um beijo no seu coração.